Salve amigos, mais um super podcast Experts aqui na Geração X. Esse aqui é o melhor podcast do Hub Geração X. E nós estamos aqui hoje com uma pessoa muito especial. Sob o patrocínio da Modus, Centro de Formação de Vigilantes, e do IBRAGESP, Instituto Brasileiro de Gestão e Ensino, dos nossos amigos Magnão e Lima, nós temos aqui a honra e o prazer de ter um convidado muito especial que o meu irmão Zé Andrade vai fazer uma entradinha e já meter bronca no podcast de hoje. Manda bala, irmão. É isso aí, irmão. Obrigado. Um prazer estar aqui com a nossa audiência infalível dos Experts. E hoje a gente tem a honra de receber um irmão, um querido, cara. Nosso irmão caçula, Lucas Caçula. Irmão muito legal que tá aqui, Zé. Eu posso me considerar um padrinho desse podcast Você aqui? é um padrinho. Que tem uma história aqui junto comigo. Pô, muito legal tá aqui. E ver o crescimento do podcast, o desenvolvimento de vocês, que já são dois monstros dentro do nosso segmento, mas agora como grandes comunicadores. Então, é muito legal fazer parte dessa jornada de vocês e muito feliz de estar aqui. Tudo bem que eu fiquei lá apreensivo, assim, ó, de quando que vocês iam me chamar aqui. Daqui a pouco eu ia mandar a mensagem, ó. Ele já ia cobrar. Na fila aqui. O irmãozinho já ia cobrar. Não, você mora no nosso coração e não paga aluguel. Não, mas, Luquinhas, que bom te receber aqui. E eu queria já começar já te apertando. Bora. Você sabe que eu não sou de alisar, mas assim, me fala uma coisa. Marketing e vendas são duas coisas distintas? É uma coisa única? Hoje a gente ouve falar das pessoas trabalhando com marketing e vendas de forma distinta. Tem gente que trata como uma coisa só. Você que é o mago, tanto da área de marketing quanto da área de vendas, desmistifica isso pra gente, pra nossa audiência, por favor. Boa, André. Eu acredito que são coisas diferentes, mas eu acredito que as duas têm os mesmos objetivos ali, mas o como que elas vão fazer são diferentes, né? Até mesmo dentro da empresa, dentro da Prime Video, a gente chama de área de aquisição de clientes, que é uma área que compõe time de vendas e time de marketing, mas cada uma com uma função muito bem definida. Quando a gente olha para alguns segmentos até, por exemplo, como o segmento de facility, segurança, o vendedor ele tem muita responsabilidade até mesmo da área de marketing, que é como é que o meu cliente conhece a minha empresa, né? Como é que o meu espectador aqui conhece o meu podcast, como que ele entende qual que é a minha mensagem, se faz sentido para ele, se o branding agrada, se a gente consegue passar. Todas essas percepções que o usuário ou consumidor vai ter, vem de uma responsabilidade de marketing. Então eu falo que assim, marketing é responsável por criar expectativa. Então, dentro da Prime Video, o marketing tem que criar a expectativa que nós somos uma plataforma única, que vai entregar leads qualificados, que a gente tem autoridade, que a gente conhece o que a gente está falando. Então, trazer essa mensagem até mesmo de um para muitos, que antigamente o vendedor conseguia fazer a mensagem de um para um. Então, criar essa percepção do lado do cliente. Quando o cliente ele chega na reunião, eu falo que a nossa meta do time de marketing ele não pode perguntar o que é a Prime Video. Ele não pode chegar na reunião e falar assim, me conta o que é esse negócio aí de vocês. Aí a reunião já foi por água abaixo. Ele tem que vir já com uma premissa de entender o que é o meu produto, o meu serviço, quem eu atendo. E a reunião para o vendedor, eu não gosto daquele vendedor agora que ele é o panfleteiro, que ele só explica o que é a empresa, que é... Vamos falar que tem repete aquele mesmo discurso. Ali é o momento, Zé, dele olhar para você, entender quais são as suas objeções, qual que é o projeto que você tem de expectativa, quais são os problemas que a gente pode ter nesse projeto e ele fazer algo personalizado para você. Porque se eu uso o meu vendedor para ficar explicando quem é a minha empresa, poxa, eu já tenho a internet, eu tenho outros meios de fazer isso e quando o cliente chegar ele já tem uma percepção, até mesmo uma percepção de que esse produto já é caro, ele é barato, eu já sei um pouco como é que funciona. Na maioria das empresas você pode entender quando você entra numa loja que só pela fachada da loja, comunicação, disposição, você já vai falar, opa, isso aqui deve ser caro, isso aqui deve ser barato, é um varejão, então isso aqui deve ser preço. Então todo o marketing ele é responsável por criar essas percepções antes que o projeto de vendas aconteça, mas, no final das contas, o objetivo dos dois é que gere mais clientes, que esse cliente pague um valor maior, que ele fique mais retido e que as expectativas sejam alinhadas para o que o produto entrega. Mas o objetivo final dos dois, para mim, é o mesmo, mas com características diferentes dentro dessa jornada. Perfeito. Mais do que bem explicado, né? Uma aula. Para variar, um MBA com Lucas Diegues, mais uma etapa. Mas a gente percebe muito em empresas, o que está acontecendo hoje em dia é a formatação de um único departamento para criar uma sinergia maior entre marketing e vendas.
Tem tendência, que a gente já viu em algumas empresas, de chamar de área de growth, área de crescimento, que é a união dessas duas áreas, tá certo? Eu mesmo estou avaliando muito bem essa questão, porque eu acho muito interessante essa união, porque eu mesmo tenho esse conhecimento de marketing e vendas, e muitas vezes eu vejo que tem uma separação que não é muito boa. Como é que você vê essa questão, essa junção numa única área, numa única gestão? E entendo as áreas serem chamadas diferentemente, porque as atividades do dia a dia, elas são diferentes. Mas, no fundo, elas acabam se fundindo numa única questão, que é fazer a empresa decolar e atender as dores dos clientes. Como é que você vê essa fusão das áreas, essa única gestão? Perfeito, Zé. Eu acredito até muito que dentro do B2B, onde cada uma tem responsabilidades muito bem definidas, né? Diferente do B2C, do varejo, que o marketing tem um impacto talvez muito maior e não tem aquele vendedor, o fechador de pedido, até tem, mas dentro de um outro modelo. No B2B eu vejo cada vez mais esse modelo unificado. Porque como é que dentro de uma estrutura de vendas você tem um CMO, né, um head de marketing e um head de vendas, sendo que a responsabilidade dos dois, no final das contas, é trazer mais vendas com maior percepção de valor. Quando você tem um CRO, ou como se chama, cada um tem um nome, mas uma pessoa que ela entende de forma bilateral as duas áreas, marketing e vendas, primeiro, ela consegue criar um elo de conexão entre as duas áreas, para que não tenha briga, porque assim, não estamos vendendo. Quem que é a responsabilidade? É de marketing ou é de vendas? Vendas vai falar, olha, os leads não são qualificados ou não tem o volume adequado. E o marketing vai falar que o vendedor não sabe vender, que o lead está lá qualificado. E cria esse conflito entre as áreas, que na minha percepção é até um conflito bom, é cada uma puxando as duas para cima. Mas eu preciso ter uma pessoa pilar que consiga entender das duas áreas para que ela consiga fazer as conexões da forma correta. Criar um SLA do que é um bom lead, falar para o vendedor qual é a jornada que ele tem que decorrer, porque concorda comigo, Zé, que um lead, uma oportunidade que chega do Instagram, que consome lá o podcast de vocês a todo momento, é diferente de um cara que chega de uma prospecção ativa, que a primeira ligação ele já marcou uma reunião. Opa, esse cara ele já construiu toda uma jornada. Ou da prospecção ativa, não. Ele viu porque eu liguei e tentei marcar uma reunião com ele. Se eu não tenho uma pessoa que consegue entender essa jornada do começo ao fim, eu tenho duas áreas soltas que ficam brigando ali pelo seu indicador. Um ali, talvez, taxa de fechamento e um taxa de lead qualificado. Então, eu entendo que esse cara, ele vai ser o maestro dessa jornada do cliente. E ele vai criar essa jornada perfeita. Zé, quando esse cara conhecer do Instagram, você já pode falar para ele de uma jornada mais consultiva. Se ele é um cara que veio da prospecção ativa, a gente tem que falar muito mais de dor para colocar ele dentro da jornada. Porque até então fui eu que convidei ele para uma reunião. E se eu não despertar dor nele, por que ele vai colocar o meu projeto dentro desse cronograma se ele estava tranquilo no dia a dia dele? Ele estava lá tocando, agora eu quero vender um projeto de segurança eletrônica. Se eu não falar para ele de dor, de dificuldades, que ele vai ficar para trás do mercado, ele não vai entrar na jornada. Então, esse maestro ele tem que conseguir construir essas percepções de jornadas diferentes para que, no final das contas, ele consiga entender que cada pessoa é única, cada pessoa tem uma necessidade diferente e, dependendo de onde ela está nesse processo, o meu discurso do vendedor é diferente. Senão, de novo, vira aquele vendedor panfleteiro, que é o mesmo discurso para todo mundo. Então, eu sou muito a favor de cada vez mais unificar. E eu vejo que nas grandes empresas, hoje talvez tenha um nome de CRO, que é o responsável pela receita, existe até uma área que vai desde o marketing, vendas e retenção dessa receita. É o cara responsável pelo dinheiro estar dentro da empresa. Eu atraio o dinheiro porque eu tenho uma outra dificuldade. Eu, como vendedor, eu tenho o poder de criar muita percepção de valor do meu produto. Eu estou vendendo um projeto de segurança eletrônica. Eu estou vendendo que tudo vai dar certo. Que vai ser mil maravilhas. Só que quando está na realidade... É mil maravilhas? Minha responsabilidade de vender está feita. Agora, time de operações, se vira para implantar isso. Só que o cliente teve uma perspectiva lá em cima. E você sabe, o cálculo da frustração é percepção menos resultado. Se a percepção for lá em cima e o resultado for aqui, a frustração é essa a diferença. Agora, se eu conseguir criar uma percepção equivalente, eu falei, Zé, o projeto vai dar certo, só que a gente vai ter esse desafio. No começo, o seu time não vai aderir, a gente vai criar uma cultura deles, implementar a tecnologia, a gente vai ter treinamento, criar a expectativa aqui, ó, que vai ter dificuldade. E o meu resultado for aqui, eu elevei as expectativas. Então, por isso que existe esse desafio e precisa ter um maestro controlando tudo isso. É espetacular ver o Lucas falando isso de uma forma tão didática, né? Falando principalmente do DDD, né? Da dor, da dúvida e do desejo, né? De como isso se constrói sistematicamente, né? E a gente sempre gosta de ilustrar esse lado, Luquinhas, da parte didática,
da parte da democratização do conhecimento, que é um dos nossos propósitos aqui enquanto podcast, né? Que é democratizar o conhecimento, compartilhar o conhecimento, e nós sabemos que você é um entusiasta, um apaixonado pelo tema. Então, fala um pouquinho de como você tem buscado esclarecer essas dúvidas do mercado para mostrar como é que funciona vendas, como é que funciona marketing. A gente sabe que você tem uma imersão próxima a acontecer, né? Falando sobre isso, você é um papa do assunto. Fala um pouquinho da imersão, como é que você quer colocar luz nesse assunto e esclarecer de vez todos esses mitos na cabeça da galera. Perfeito, Zé. Eu acredito muito que até a jornada de educação, ela faz parte desse processo comercial, né? A gente compra de quem a gente confia. Só que para criar confiança é uma jornada, em grande parte, é uma jornada educacional, né? A gente quer falar com especialistas. Se eu tenho uma cirurgia, eu quero o melhor médico possível. Só que eu preciso criar essa percepção, e hoje a grande dificuldade que eu tenho dentro do mercado é justamente isso, é tirar a visão de que vendas é uma arte, é um dom que se teve há muito tempo, que assim, o vendedor era quem, Zé, antigamente? Era o cara que deu errado. Era o cara do fundão que deu errado, olha... O que você vai ser? Isso, meu filho tem uma vaga aí na Pramibid, ele aceita até ser vendedor. Então, assim, virou sempre uma vaga né? escusa dentro do mercado, sem formação. Então, pejorativa, assim, né? Esse cara, então, ele tem que ter o dom da venda. E aí virou sempre aquele vendedor meio que ele vai te enganar, ele é persuasivo. Enrolador. Ele é um enrolador. Sempre criou. E tem. E como toda profissão tem essas pessoas dentro desse mercado. Eu vim de sistema da informação, né? Eu vim da área de programação, então eu sempre vi algo muito processual. E veio uma onda, desde Aaron Ross dentro da Salesforce, que é o maior hoje CRM do mundo, de assim, olha, dá pra gente montar uma máquina de vendas sem perder esse dom do vendedor, mas vamos colocar o vendedor, que é o ser humano, para fazer as atividades que o humano precisa, de perceber o outro lado, entender as dificuldades, acolhimento, confiança, e vamos criar processos para o que talvez não precise ser tão humano. Para criar um canal de comunicação, para fazer uma jornada de agendamento de reunião. Então, dá para a gente criar uma máquina para isso. E o tento hoje é trazer esse modelo cada vez mais para o nosso segmento e para outros segmentos até hoje. A Pramibid atende outros segmentos dentro do B2B, mas trazer cada vez menos essa venda artística, porque ela é cruel. Porque como é que eu cobro uma coisa que ela é artística, que é um dom? Que é subjetivo. Subjetivo. E aí eu vejo muitos empresários, assim, quando estão com baixo resultado de vendas, é o mercado, é o comprador que não sabe comprar. Poxa, só que se eu não estou medindo, eu não estou gerenciando. Se eu não estou gerenciando, eu não tenho como melhorar. E aí, quando você começa a vir com essa máquina de vendas mais processual, com responsabilidades muito bem definidas, eu sei onde cobrar em cada etapa e eu sei exatamente onde não está dando certo e sei agir em cima daquele problema e eu começo a ter previsibilidade. Aí eu falo, caramba, eu contrato um vendedor, esse vendedor atende 20 reuniões, eu tenho aqui uma plataforma que me gera, no final eu gasto 5 mil e me traz 15 mil. Pô, por que eu não ponho 10, então? Por que eu não acelero meu crescimento? Eu já não sou mais dependente só de um vendedor para que tudo isso aconteça, essa arte, esse show aconteça. Se esse vendedor ele sair, não tem problema, ele vai sair algum dia. Sim. Eu só preciso achar outro com as mesmas características para executar esse processo que já foi validado. Então, eu sou o embaixador dessa bandeira do vendedor sendo mais humano, dentro daquilo que ele precisa fazer, sem ele ficar batendo porta lá, batendo lata todo dia, mas uma venda mais processual. E eu trouxe lá com o Colette há 3 anos atrás o Bootcamp, que aconteceu dentro da pandemia, que é uma escola de negócios para o mercado de facility de segurança, hoje está expandindo, uma visão de que, assim, olha, a gente tem que mover o mercado para frente. Dentro da nossa capacidade de conseguir mover, vamos fazer a nossa parte de conseguir trazer essa cultura. O Colette numa venda muito mais emocional, de network, de dedicação, e eu talvez venho numa linha mais processual que casou os dois. Essas duas pontas, e por isso que vem tendo sucesso. E a gente até tem agora no dia 17 e 18 de agosto, Bootcamp de Vendas e Marketing, que é um bootcamp que a gente acompanha várias pessoas que se transformaram nesse mercado, Rodrigão, Kaiser, que chegaram dentro desse mercado tímidos e hoje são grandes referências dentro das áreas de atuação, acho que até todos vocês. Então, assim, a gente viu grandes cases acontecendo por tirar um pouco dessa visão de que é um dom e, olha, vamos estudar vendas e marketing, que eu tenho certeza que vai dar certo. Que legal. Então, eu sou um dos embaixadores, talvez, do que não precisa, se você não tem o dom, não fique assustado, tá? Tem muito conteúdo técnico que vai fazer você sair do ponto A para o ponto B, e até a minha jornada dentro dessa área de educação, quando eu assumi a WA, que era uma outra empresa também de geração de demanda para o mercado, eu devia ter os meus 19, 20 anos. E eu fui numa reunião, era uma empresa grande de segurança,
E eu cheguei nessa reunião, era talvez o nosso segundo maior contrato dentro da empresa. Ele tinha quase 35% de participação da nossa receita. E mudou-se o diretor comercial, e quando veio um diretor novo, eu olhei lá o LinkedIn dele, aí estava lá Harvard, estava lá que ele tinha acabado de fazer uma especialização em gestão de dados, tudo, e ele sentou junto comigo e ele perguntou, Lucas, eu ainda não entendi qual que é o negócio de vocês. Vocês me entregam lead, suspect, prospect, me explica, mas quais são os aliás de entrega, as métricas que você... Eu não sabia responder nada. E ali eu fui me enfiando debaixo da cadeira, né, com um sentimento de vergonha, e eu saí dali muito frustrado, porque eu perdi o contrato depois, porque ele viu que eu não sabia nada daquilo que eu estava vendendo na época. Uhum. E aí eu prometi para mim que eu nunca mais ia passar uma vergonha como aquela. E que ele estava certo. Eu tenho que ser especialista, eu não posso ser só um enrolador. E eu falei assim, olha, eu não tenho conhecimento, eu não tenho experiência. A experiência eu só vou ganhar com o tempo. Onde eu posso me mover agora é pro ensino. E aí compra lá os 30 livros de vendas, a Bíblia de vendas, receita previsível, lê tudo assim. Eu vou fazer o que está dentro do meu controle. E aquilo me ajudou muito a se transformar em comunicação, em persuasão, em vendas, em processo, em marketing. E aí mudou minha vida. Eu falo que é um grande presente que eu recebi naquela reunião. A gente às vezes se move pelo ódio. Eu sou esse cara, eu me movo muito pelo ódio, assim, pelo não querer passar por frustrações que eu já passei. Como é que vai ser essa imersão? Você vai fazer a parte de marketing, vendas? Como é que está essa divisão? Porque a gente sabe que vai ter, acho que o Bando e o Colete, né? Marcelo Bando e Colete. O Bando ingressou junto com a gente nessa imersão, porque ele faz uma composição que é uma grande dor do mercado, que é a parte de precificação. Porque exatamente. eu ajudo essa empresa de terceirização ou serviços B2B em geral a como que você está na frente do cliente. Então, como é que você gera demanda para o teu time comercial, porque você pode ter o melhor vendedor do mundo, que se ele não falar com ninguém, ele não vai vender. Como é que você gera demanda? O Colete vai falar de técnicas de fechamento, de como aumentar a sua taxa de conversão dessas oportunidades, mas tinha um ponto. E é engraçado, né? Hoje o meu maior motivo de cancelamento na Prime Bid, sabe qual que é? O cliente que cresce muito e quebra. Ele vende muito, ele tem o resultado que eu prometo para ele, só que ele quebra. Por quê? Ele precificou errado. Ele não soube precificar. E o contrato que naquele momento era um sonho, bateu o sino, vira um pesadelo dentro da empresa dele. Ou seja, aquilo que ele achava que pudesse ser a tábua de salvação, vamos crescer, vamos expandir, etc. Não traz a perenidade. desorganização dele, né? Virou a âncora. Virou uma âncora para ele. Ao invés de ser uma vela que faça decolar, ele vai afundando. Tem muito empreendedores aqui, assim, ele tem Cresce desafios. desordenadamente, né? Ele tem desafio de RH, ele tem desafio de tudo, só que assim, se você errou na sua precificação, nada que você fizer nas outras áreas vai suprir isso, porque um contrato sem margem é uma âncora que vai só te jogar para baixo. E você tem a visão que você está crescendo, está entrando mais dinheiro, só que você fez um rombo dentro da tua empresa, que todo esse dinheiro que está entrando, ele vai sair mais rápido do que você consegue suportar. Então, o Bando, quando ele entrou, ele veio justamente para suportar essa parte de precificação, visita técnica, até para conseguir ganhar grandes bids. Então, a gente conseguiu formar um triângulo ali de conhecimento que consegue angariar essas 3 etapas. Como é que eu gero demanda, como é que eu precifico e monto uma estratégia para minha empresa crescer de forma lucrativa, e o Colete na parte de conversão. Como é que eu tenho uma técnica adequada para pegar esse cliente que está concorrendo com outras 10 empresas e como é que eu monto um projeto para fechar com ele. Como é que você faz para ser o escolhido, né? Para ser aquele que vai realmente suprir e fazer curar a dor do cliente. Exatamente. Né? É o mais difícil, né? Fala alguma coisa para a gente também em relação à própria aplicação das tecnologias na Prime Bid. Você me parece que faz lá uma aplicação muito importante de inteligência artificial, tá certo? Eu acho que é uma coisa muito impactante hoje em dia. Todo podcast, né, Andrade, tem falado disso, porque realmente impacta para empresas que têm tecnologia ao lado. Se fosse uma empresa tradicional, antiga, aquele que vai ali, faz um bolo, entrega, uma confeitaria e tal, talvez ele use menos a inteligência artificial, embora ele também tenha um vasto campo para usar para descobrir os clientes. Sim. Mas como é que você faz a aplicação da inteligência artificial? Em que momento que existe essa automação que o processo lá do teu pessoal de atendimento faz e que o cliente entende que está um atendimento natural? Porque às vezes a gente tem a tendência a não querer falar com a máquina. Sim. Ou de achar que a máquina está respondendo uma coisa. Eu estou sendo atendido padrão e eu sou o Zé, eu sou atendido. Sim. Como é que é isso? Sempre foi uma briga lá. Eu e meus 2 sócios, 3 são da área de tecnologia.
Então, existe tudo a gente quer botar tecnologia. Talvez eu sou o freio maior de, tem etapas que a gente precisa de pessoas e dificilmente a gente vai conseguir substituir. Mas tudo aquilo que é repetitivo e não exige, de certa forma, tanta capacidade cognitiva, de criatividade, coisas que só o ser humano tem, poxa, eu consigo replicar. Para você ter uma dimensão, Zé, a gente está em 4 anos de Prime Bid. Eu nunca passei dissídio para o meu cliente, eu nunca passei reajuste para o meu cliente, porque a gente tem uma meta de todo ano ser mais produtivo. Inteligência artificial hoje está ligado dentro de todas as áreas da empresa. Por exemplo, acho que o core da empresa nosso é trabalhar com tráfego pago. É trabalhar de como que eu estou no momento certo, na hora certa, de quando um cliente vai abrir uma cotação. Como é que eu sei que o Andrade vai abrir uma cotação de limpeza? Aí que entra a nossa inteligência artificial. Porque hoje a inteligência artificial ficou muito, vamos falar tá muito hypada por conta do ChatGPT, mas ela já existe há algum tempo já. A gente trabalha com inteligência artificial já há quase 5, 6 anos lá dentro. Basicamente o que a gente faz hoje é conseguir dar dados para as empresas, principalmente de mídia, de quem que é o meu perfil de cliente. E aí que eu vou dar dica para quem, por exemplo, está investindo hoje dentro de Facebook, dentro de Meta, dentro de Google. Se você está dando as informações erradas para essas empresas, ele vai trabalhar com as informações. Vou dar um exemplo. Né? Você montou o teu site lá bonitinho, você vende serviço de segurança patrimonial. E aí, todo mundo vai no teu formulário e pede emprego, certo? O teu sistema, por exemplo, de vendas está conectado lá com o teu formulário. Então, você está avisando ele que assim, olha, chegou um novo lead, chegou um novo lead, chegou um novo lead. E não é lead. Você não está avisando ele que aquilo não é um lead qualificado, que você tem que ter uma engenharia de marketing para avisar ele. Aí ele vai falar, opa, então quer dizer que o cara do extremo leste, acima de 56 anos, com faixa de renda abaixo de tanto, ele é o teu perfil de cliente. E aí a inteligência artificial vai montando a sua campanha para pagar mais por esse perfil de cliente. Aí você montou um ciclo vicioso, que cada vez ele vai piorar o resultado. Então a gente montou uma engenharia de marketing lá atrás, que eu consigo dar dados para as ferramentas que a gente utiliza, de quem que é o cliente qualificado, quem que é o cliente que paga mais, quem que é o cliente que fecha mais rápido, o valor desse cliente, se ele é qualificado ou não. Então a minha campanha, ela gira em torno desses dados, e quanto mais eu invisto, mais dados eu tenho, mais dados a campanha tem para trabalhar e mais assertivo eu fico. Então todo ano a gente fica mais produtivo dentro do que a gente tem em resultado de oportunidades. Além do mais, a gente olha sempre para as tarefas que a nossa equipe faz de forma repetitiva e que a gente entende que eles estão perdendo tempo. Por exemplo, o meu pré-vendedor, ele ligava para vocês. Então, ele queria entender a sua demanda, por que você está cotando, por que você está querendo mudar de fornecedor. E você passava todas as informações para ele. Eu sempre deixei muito claro, time, a hora que você está falando com o cliente, é hora de escutar o cliente. Não é hora de anotar, não é hora de olhar para a tela, seguir o processo. É hora de você escutar, porque você vai perder uma informação importante. Só que o time, às vezes, estava preocupado em anotar. Aí, o que eles começaram a fazer? Eu vou escutar de novo a minha reunião, a minha ligação, e depois eu vou pegar todos esses dados. Só que ele tinha que escutar, se ele faz 50 ligações por dia e cada ligação demora 3 minutos, faz a conta de quanto tempo ele perdia. Poxa, por que eu não pego essa ligação, transcrevo isso de uma forma que hoje é simples, de inteligência artificial, e depois peço para ela me resumir os principais pontos? Opa, eu comecei a criar dados, comecei a criar parâmetros, então agora eu tenho parâmetros da ligação, né? E eu consigo agora evitar que o meu time, cada meu pré-vendedor, economize quase 180, 190 minutos, contando todas essas etapas que acontecem. Ganho de produtividade. Eu não preciso passar reajuste para o meu cliente porque eu estou ganhando eficiência lá na ponta. Então, a gente utiliza a inteligência artificial para todos os aspectos. E algo que a gente está lançando agora, Zé, que é legal até contar como novidade. Manda. A gente vê hoje um grande desafio da área dos gestores, que é o seguinte. Hoje você implementa um sistema, por exemplo, de CFTV para o cliente, certo? Implementou o sistema de CFTV, tem muitos valores que não são perceptíveis naquele primeiro momento. Por exemplo, se eu tenho uma loja, quantas pessoas que entram na minha loja? Porque eu sempre tenho uma visão de marketing, né? Quantas pessoas que entram, quantos minutos elas passam, quantos homens, quantas mulheres, se entra com filho, qual é o local que as pessoas mais estão centralizadas ali dentro. Agora pensa, eu montar relatório para tudo isso, eu pensar que esse gestor, toda vez que ele quiser um dado, ele vai precisar tirar um relatório, ele vai precisar fazer um gráfico, eu começo a perder eficiência. E eu conheço um pouco dos gestores. É on time ali. Estou conversando com o meu vendedor e eu quero... Basicamente, o que a gente está criando na Prime Bid é um prompt que agora, ao invés de eu ficar criando evidências de relatórios e gráficos, eu só pergunto. Quantas cotações a Prime Bid subiu na semana passada? Dessas cotações, quantas eram condomínios? Qual é o perfil de cotação que mais converte? É condomínio comercial ou residencial? Pergunta isso para o sistema. Para o sistema e ele responde com sim, com não, com números. E eu estou tendo uma conversa, como se fosse um gestor, e ele está me dando todos os números se eu ter que ficar criando gráficos. Então, assim, sempre o nosso foco é para tirar tarefas repetitivas,
que eu quero que aquele cara esteja focado em tomar boas decisões e não perder tempo fazendo gráfico. E eu nunca sei, a gente às vezes fica tentando adivinhar o que o cliente precisa. Mas, por exemplo, a gente teve um cliente agora que falou assim, Lucas, eu não estou satisfeito porque eu queria condomínios residenciais que tivessem menos de 50 apartamentos que eu vendo portaria remota. Só que como que eu vou prever que ele precisa desse relatório? Poxa, a gente montou o prompt, agora ele pergunta e a resposta dele está lá. Então a gente vai ganhando maneiras de ser mais eficiente para que no final isso tenha de resultado produtividade para o meu cliente. Eu não vou repassar reajuste, eu vou ser mais eficiente. Eu vou ganhar lucro não cobrando mais do meu cliente, porque essa é a maneira talvez mais fácil. Como é que eu ganho lucro? Eu aumento o meu preço. Não, eu de reduzindo o meu custo, sendo mais produtivo, crescendo de forma eficiente. Essa é a visão que a gente tem dentro da Prime Bid hoje. É fantástico, é fabuloso. E quando a gente vai te ouvindo falar, a gente vai, de uma certa forma, materializando isso a partir das relações que você construiu na Prime Bid, né? Uma casa que a gente conheceu tão bem. E é lógico que você é nosso padrinho. É lógico que você é nosso padrinho. Nós tivemos lá uma longa temporada, mas talvez uma temporada das mais felizes das nossas vidas, das nossas jornadas. Para quem não sabe, nós começamos a gravação do podcast dos Experts dentro da Prime Bid. Então é uma casa que a gente sente como se fosse a nossa segunda casa, como se fosse um local dos mais acolhedores pelos quais eu e meu irmão já passamos. Então você tem todo o nosso carinho e admiração por isso. E falando exatamente desse ambiente que você criou, uma coisa que é perceptível, é notado, quando você vai na Prime Bid, e nós tivemos lá na inauguração do teu novo espaço, né, da nova sede, recentemente, você percebe esse senso de pertencimento, esse engajamento que você tem na tua equipe. Qual é a fórmula mágica? ROI, Zé. ROI. Pessoa feliz dá lucro. É tão simples assim, ó. A gente fica colocando coisas como se fossem dicotomias ali, uma coisa contra outra, assim, ó. Para eu investir no meu colaborador, eu estou perdendo receita, isso é ROI. Meu colaborador tem menos turnover. Você pode conhecer a própria área, já recebeu propostas de receber salários maiores, não sai. Assim, investimento no colaborador é ROI na veia ali. Assim, eu demoro tanto para treinar um colaborador, demoro tanto para que ele faça certo, ele entenda a cultura, ele, entenda que o mesmo carinho que eu tenho com ele tem que ter com o meu cliente. Demora tanto para tudo isso acontecer que não faz sentido depois eu não ter uma estratégia de retenção. E vou ser bem transparente aqui, a gente não é um expert em retenção. Mas, desde que eu montei... Eu vim de um call center, né? Minha antiga empresa era um call center, então eu vivi essa briga de empresa, funcionário, controla banheiro e tudo, e eu fui vencido várias vezes a falar assim, caramba, às vezes não tem outra fórmula. Quando eu montei a Prime Bid, o meu primeiro conceito era, eu vou montar uma empresa onde eu gostaria de trabalhar. Poxa, eu gosto que me controle horário? Eu não gosto, mas algumas áreas tem que controlar, assim, tem horário comercial, mas eu não vou talvez punir ali. Eu quero ganhar a confiança daquele meu colaborador de outra forma. Para você ter uma dimensão, quando eu tinha o call center, que a gente descontava lá DSR e tudo, quando faltava, atrasava, e toda essa burocracia do RH, eu tinha um volume de faltas e atrasos absurdo. Hoje eu não lembro de ter uma falta na praia. Eu não lembro, acho que da história dos 4 anos, eu não lembro de ter uma falta. As pessoas trabalham muito mais, trabalham mais felizes, mas tem esse senso de a todo momento a gente está preocupado com a equipe, de que entender que assim, olha, legal, a gente tem uma meta, o resultado a gente precisa alcançar, mas a gente precisa aproveitar a jornada. A gente tem lá o nosso work hard, have fun, que assim, precisa ser divertido em alguns momentos. Então, quando a gente vai fazer o nosso off-site, que é a nossa reunião trimestral, a gente pegou uma mansão, que é do presidente do McDonald's, que ele tem aqui em Alphaville, vamos jogar o nosso time lá, ampliar a percepção deles, do que dá para onde eles chegarem, vamos tirar eles do escritório para eles olharem para fora, vamos respirar, vamos ter um dia divertido. Eu preciso criar momentos para a equipe para que essa jornada faça-se valer a pena, porque o resultado lá no final ele é importante, mas eu não posso sobrepor ele e, ter uma equipe que está estarrecida de resultado, meta. Então a gente tenta tirar essa frustração de ficar olhando lá para o final do trimestre e vamos olhar para o hoje. Mas, sendo muito transparente, sim, simplificando tudo isso, é só mesmo olhar com carinho para a equipe. Porque dá ROI lá no final das pontas, sim. Porque eu quero o meu funcionário lá mais tempo, mais feliz, eu quero que ele trate o meu cliente muito bem, e para isso eu não sei outra fórmula de fazer isso, a não ser tratar bem meu time. Só Perfeito. Perfeito. É botar para cima, né? A liderança, ela carrega tudo ali
mostrar esse exemplo. Às vezes a gente fica tentando criar 1 milhão de técnicas de remuneração, tudo, e às vezes eu sento lá com meus terçeiros, a gente tem a nossa reunião de terça-feira, eu falo assim, por que a gente não pega uma pessoa que está performando muito bem e fala, cara, tá aqui, ó, tem o reconhecimento, por que a gente precisa criar toda essa matriz de chantagem, ó, você precisa bater essa meta, só que se o gatilho for esse, mas também a empresa precisa lucrar, poxa, eu não posso só, Andrade, poxa, você fez um excelente trabalho, tá aqui, ó, seu reconhecimento. E tá simples. Essa eu acho que é a melhor maneira. Sim. Não é fácil implantar isso. Você lida com uma juventude lá, um pessoal bem novo, e a gente abordou isso na última gravação aqui do podcast. A gente estava falando com a Ellen, da Find Me, e a gente percebe em muitos das conversas que a gente tem, Lucas, a respeito da juventude. Eles vêm com tudo, com conhecimento, com bagagem, ímpeto, mas muitas vezes falta um pouco de experiência e eles têm a tendência a querer sentar na janelinha. A gente brinca com essa expressão que é antiga, mas que reflete bem. É a pessoa que chegou agora e já acha que está subindo em 2, 3 meses, chegando lá. Quando eu escuto você falando a respeito do ROI aí, da remuneração para a pessoa, do prêmio, essa coisa simples de chegar e fazer um agradecimento e falar, olha, você mandou bem, está aqui seu prêmio. Como é que é isso nessa turma nova que está chegando? Como é que você vê isso? Isso que a gente está falando, que a gente sempre se preocupou de dar um treinamento para a juventude, que é para eles terem um pouco da nossa experiência. Se a gente não tem o ímpeto deles, mas eles também não têm a nossa experiência. Essa mescla. Como é que você faz essa mistura toda, essa maionese toda lá na Prime Bid? Boa, Zé. Primeira coisa é recrutamento e seleção. Recrutar correto. E isso a gente não abre mão de fazer um processo, vou falar que até é um pouco longo, mas a gente não abre mão. Por exemplo, algo simples que a gente tem lá dentro. Pedir para o colaborador mandar um vídeo explicando qual que é a perspectiva dele daqui a 5 anos profissionalmente. Vou te falar que das 100 pessoas que se candidatam, talvez umas 20 mandam esse vídeo. Para mim, a resposta do vídeo a gente passa praticamente todo mundo. Eu não estou preocupado com a resposta, eu estou preocupado se a pessoa ela faz aquilo que precisa ser feito. Ou ela vai ficar questionando a toda vez que a gente passar um projeto, algo, ela vai... Simplesmente, nesse processo, eu já elimino uma grande parte das pessoas que talvez não estão alinhadas com a minha cultura e que vão ter outras empresas que talvez vão acolher ela melhor. Então, para mim, recrutamento e seleção... E a gente faz a segunda entrevista, que é olhando só valores. Só valores. Eu não fico perguntando qual é o seu conhecimento em S10, você já prospectou. Me conta um pouquinho da tua história. Como que é na sua casa? Como que é com a tua família? Me conta uma vez que você teve sucesso. Eu não estou falando sucesso profissional. Você já jogou algum esporte? Já competiu? Eu só pergunto e a pessoa fica até achando estranho. Eu só quero saber, eu quero saber de você. Quero saber como é que você é, como é que é com a sua família, com quem você mora, como é que são os seus hábitos. Porque se você não tem nenhum hábito positivo, se você não tem nenhum indicador de passado de sucesso, por que agora esse resultado vai mudar aqui dentro, daqui para frente? Sim. Então a gente fica buscando isso nessa segunda entrevista. E só na terceira que a gente vai olhar se a pessoa tem a capacidade técnica. Então recrutamento e seleção eu acho que cuida aí de 60% dessa responsabilidade. E depois entender que o jogo um pouco com essa geração é isso, de resultado rápido. E a gente cria ali principalmente o nosso, que a gente chama de PDI. Que assim, é um caminho simples da onde você pode chegar. Você pode chegar rápido. Só que qual que é o trade para você chegar rápido? Você está disposto a fazer o que as pessoas não estão dispostas a fazer? Preço, né? Você pode triplicar a velocidade. Só que você vai ter que estudar o triplo, você vai ter que entregar o triplo. Não tem problema. Se eu sou no seu lugar, eu também quero tudo muito rápido. Só que tem uma troca. O esforço seu vai ser 3 vezes maior. A gente vai ter que equalizar isso para entender as suas expectativas. Nem sempre na Prime Video a gente acerta, e quando a gente não acerta, a gente tende de fazer ali o desligamento o mais rápido possível, entender para a pessoa que ali não vai ser o lugar para ela, para ambos, e para quem está lá dentro, ter esse próximo passo muito claro, e investir na pessoa ali, Zé, talvez não só como profissional, mas a gente faz um papel, como a empresa é pequena e a gente ainda consegue fazer isso, de certa forma, paternalista. Porque, às vezes, são aspectos simples que, por exemplo, a gente contrata colaboradores que nunca usaram um computador porque já vieram de uma geração de celular. Uhum. Ou que, às vezes, precisam de uma orientação até mesmo, por exemplo, de dress code. E lá na Previde a gente não tem dress code. Mas eu falo que, às vezes, eu queria ter escutado lá atrás. Pô, Lucas, você é um cara jovem, você vai ter dificuldade de convencer 2 caras casca-grossa aqui na minha frente. Então, a maneira que você se apresenta, sua comunicação, sua vestimenta, tudo isso vai induzir para ser... Vai impactar também, né? A sua experiência ela é importante, mas como você se veste também é importante ali na sua comunicação. Então, eu queria lá atrás ter tido esse tutor, e a gente tenta ser esse tutor, e muitas das pessoas que estão lá dentro,
poxa, falam assim, cara, talvez eu não tenha o melhor salário do mercado aqui dentro, mas o que eu cresço aqui dentro da Prime Video, o tanto de oportunidade, projetos legais que eu participo, vale a pena nesse momento meu agora de ralar um pouco e eu vou crescer muito mais rápido lá na frente. Então, a gente criou esse modelo lá dentro da Prime Video que tem funcionado para nós e a gente também não tem nada cravado na pedra. Quando a gente vê que algo não funciona, a gente muda, conversa com o time e se adapta. Fantástico, né? E quando você vê gestores, né, empresários, CEOs, que tem esse lado muito latente da humanização dos processos, mas ao mesmo tempo é um cara financeiramente responsável, né, que tem as suas obrigações de manter a empresa de pé, de ter perenidade nos negócios, enfim. E isso se une, você vê que realmente o caminho fica um pouco mais fácil. Total. Né? O caminho fica um pouco mais fácil. E, infelizmente, o que a gente percebe é que tem uma maioria ainda, absurda, mas existe ainda uma maioria que vive essa dicotomia, que acha que, em detrimento da saúde financeira, eu espremo as pessoas para obter resultado. Pode até ser que isso dê resultado por um tempo, né? Mas não a longo prazo. Talvez a longo prazo a conta fique muito maior. Por isso que o número de reclamações de assédio crescem assustadoramente. Sim. Por isso que o número de ações trabalhistas crescem absurdamente. E normalmente o que a gente vê é empresários que não podem se dar ao luxo de ter uma coisa que... se o cara é realmente bom de negócio, ele não pode se dar ao luxo de ter esse sentimento, que é surpresa. Então, eles se dizem surpresos quando eles veem o tamanho da conta do passivo trabalhista, né? O que está sendo gastado com o jurídico, né? O que o jurídico tá colocando ali de provisões trabalhistas. Porque é exatamente isso. Você espreme, a conta chega. Total. A conta chega. Como é que você tem trabalhado para não se ver refém desse tipo de situação? Que é uma realidade hoje. O número de ações trabalhistas é absurdo, Lucas. Né? Eu acompanhei muito de perto, até por conta de ter feito essa parte de relações trabalhistas, de relações sindicais. Né? Como é que você, de uma certa forma, se prepara para tentar que isso não faça parte do teu cotidiano como empresário, como CEO de uma empresa? Andrade, assim, eu volto no ponto que primeiro eu acredito que a contratação certa das pessoas é um primeiro caminho, tá? Então, eu não estou falando que a pessoa é certa, não. Ela é certa para o meu modelo de empresa, tá? Para aquilo que eu acredito. Então, assim, eu tento não contratar pessoas que acreditam coisas diferentes da nossa, porque, assim, eu como CEO da Prime Bid, eu tenho as minhas crenças. Como é que eu tenho uma empresa onde as pessoas têm valores diferentes? Porque a gente acredita lá dentro da Prime Bid que existe uma diversidade, mas não existe uma diversidade de valores. Existe diversidade de pessoas, de experiências, de backgrounds, mas de valores não. Valores todo mundo tem que estar alinhado. Eu acredito que roubar é feio, eu não posso ter uma pessoa diversa nesse aspecto. Então, assim, primeiro recrutamento e seleção tem que avaliar essa parte. Se a pessoa quer jogar esse jogo que eu estou propondo. Depois, eu acredito que, assim, eu vou te falar que a gente não tem uma atenção muito grande para isso, mas o que eu tenho de crença dentro desse aspecto, Andrade, é que, assim, de todos os processos que eu já acompanhei e eu vi, dentro do meu setor, principalmente tecnologia, é que a maioria das pessoas, elas entram muitas vezes por injustiça, por se sentir injustiçada, por se sentir assediada. Então, assim, é um sentimento de fazer justiça a parte do processo. E a gente tem até um processo de desligamento muito pensado para que isso não aconteça. A gente fala lá dentro que, assim, uma demissão ela nunca pode ser uma surpresa. O Zé não pode chegar na minha sala e ser demitido e isso for um espanto para ele. A nossa conversa sempre tem, Zé, lembra na nossa última reunião? Eu falei que se o resultado não tivesse dentro, se as ações que a gente foi definir não tivesse sido acontecido, não ia mais dar certo a nossa parceria. Não aconteceu, por isso que a gente está fazendo nosso desligamento. Lembra? É isso. Então, assim, se o jogo for muito bem combinado, ainda abre margem para que aconteça? Abre. Mas faz parte, é uma variável que a gente corresponde, mas esse processo de desligamento nosso, com cuidado, entendendo qual foi a jornada da pessoa, personalizando algumas etapas desse processo de desligamento,
a gente acredita que a gente vai evitar muito disso e conseguindo manter essa cultura. Perfeito. Porque talvez criar ferramentas, criar mecanismo para diminuir isso, vou falar que hoje não tem sido o nosso grande foco. A gente tem talvez utilizado esse foco para criar um ambiente que as pessoas gostem tanto da empresa, que quando é engraçado, quando entra alguém que destoa um pouco em relação à cultura, a própria equipe pede o desligamento dessa pessoa. Expurgo natural, né? Expurgo natural. E eu falo para todo mundo da equipe, assim, olha, o resultado é de todos. E eu sempre vou priorizar o grupo do que o indivíduo aqui dentro. Só que isso tem que vir de vocês. Isso pode vir de mim, só que vai vir com um delay. Tem que vir de vocês, a casa é de vocês, o resultado é nosso, o progresso é de todo mundo. Então, se tem alguém aqui que está destoando, eu conto com vocês, porque senão vocês estão propriamente se sabotando. E isso acontece na Prime Video de forma natural. Que legal, bacana. Como é que você prepara essa turma toda em questão de treinamento para dar uma equalizada em termos daquela tecnologia que você usa, em termos da atitude de marketing e vendas? A gente já participou da imersão de marketing e vendas que o Lucas deu aula. É um MBA que a gente tem lá. Mas isso é para nós. E a gente já é os velhão, a gente está lá para aprender. Pensa a juventude que está precisando. Como é que você prepara a tua turma? Porque eu entendo que é importante. Vamos dizer que você passou lá na seleção, que o processo tenha sido correto, uma boa contratação, tem que equalizar. E não adianta só equalizar aquela pessoa nova para chegar no time. Eu acho que faz parte também todos estarem juntos para que no treinamento apareçam novas dúvidas e coisas que eventualmente até os mais antigos possam redescobrir. Como é que você equaliza tudo isso? Zé, quando a pessoa ela entra dentro da Prime Video, a gente faz um diagnóstico de entendendo qual talvez são os grandes desafios dela, seja em comunicação, seja ferramental, seja em tecnologia, cria um plano personalizado para cada um. Hoje a gente não tem uma estrutura de treinamento interno, mas a gente faz o que o mercado oferece, que é justamente terceirizar. Essa é a grande sacada. Eu não posso gastar tempo com aquilo que não é hoje o meu core. Então, se eu entendo que o meu time precisa de um treinamento de comunicação, eu terceirizo esse treinamento de comunicação. Se a Yara, que é do meu time de marketing, precisa agora criar uma habilidade de copyright, contrata, treina. Agora, eu preciso de pessoas, de certa forma, autodidatas, que consigam ali, através desse treinamento, absorver isso e conseguir implantar. E a gente acredita muito nesse desafio de learning ali, de estudo, baseado no teu objetivo. Sim, a gente tenta tirar aquele treinamento muito longo no começo e, assim, eu te mostro o teu desafio, te dou como fazer, tem o treinamento, faz o treinamento e executa. E ali são pequenos aprendizados e a pessoa começa a conquistar novas habilidades e ver aquele resultado sendo eficiente. Porque talvez o grande problema da escola é que a gente aprende muita coisa que a gente acredita que não vai usar. E o nosso nível de atenção é muito baixo. Agora, quando a pessoa ela enxerga exatamente o desafio. Eu sou um crítico, por exemplo, da matemática. Eu falo assim, ó, vocês são de humanas, eu não quero nem saber. Vocês precisam saber fazer uma conta de porcentagem. Isso é o básico que a gente precisa saber. Então, assim, olha, vamos estudar, vamos ter a humildade de dar um passo para trás, buscar conhecimento. Tem muita coisa gratuita, e isso é uma coisa que me incomoda um pouco. Assim, se você não está consumindo gratuito, poxa, eu vou precisar pagar para a gente consumir, vamos dar um passo para trás? Poxa, tem alguém que foi lá, fez um livro, tem alguém aqui que está parando toda semana para fazer um podcast para gerar conteúdo, o conteúdo está disponível. Por que a gente precisa sempre ir direto para o pago? Agora, o pago vai encurtar o caminho, mas vamos começar a mostrar essa troca de ambos os lados. Mas a gente vai criando esse plano individual para cada um. Agora, quando a gente entende que é um assunto, por exemplo, da inteligência artificial, ou, por exemplo, igual a gente teve agora no gestão de projetos, que é um assunto que todo mundo precisa estar na mesma página, porque, poxa, todo mundo tem que se organizar. Isso não é uma habilidade de uma área ou outra. Sim. E aí a gente aplica esse treinamento lá dentro. Os gestores absorvem esse conhecimento e traduzem para a equipe para o nosso desafio lá dentro, que é gestão de projetos de marketing, gestão de projetos de produto. Então, a gente traduz isso para a equipe de uma forma simples, traz para as discussões, executa, próximo passo, próximo desafio, isso nunca para. E escutar a equipe, Zé. Basicamente, sim, o que todos os gestores têm é reunião semanal com a equipe. É a hora de desabafar, falar das dores. Isso. Eu escuto as reuniões do vendedor, porque, graças a Deus, a gente tem lá as reuniões remotas. Isso me dá uma bagagem de ver exatamente onde o meu vendedor está errando. Na abordagem, está inseguro, está dando desconto antes da hora. Então, esse processo de coachability, de escuto, veja onde está o seu gap, mostro, a pessoa ela percebe que existe uma dificuldade, treinamento está aqui, executa, melhora, então vira um ciclo virtuoso lá dentro. Uma retroalimentação constante das informações. Né? Total. Fantástico. Lucas, você já definiu um pouco para a gente do como é o teu processo de recrutamento e seleção, que você prefere gastar um pouco mais de tempo, mas de uma certa forma fazer uma contratação assertiva. Né? Eu acho isso fabuloso.
Mas quais têm sido os teus principais desafios nesses processos de recrutamento e seleção? O que você tem... Puta, isso tem dado dificuldade, eu tenho levado mais tempo para preencher determinada vaga ou determinado perfil, ou porque realmente o mercado tá escasso, falta mão de obra qualificada, ou você tem o cara que é muito bom tecnicamente, mas tem a parte comportamental ruim. Ou desalinhada com os valores da empresa. Quais têm sido os teus principais desafios nesses processos de recrutamento e seleção? O grande desafio nosso, eu falo que assim, a gente enxerga lá todos esses desafios como grandes oportunidades e assim, a gente quer os melhores. Isso a gente quer os melhores, a gente precisa ter paciência para encontrar, porque realmente é uma minoria. Sim. A gente precisa entender. E quando a gente fala dos melhores, é muito baseado até mais nas soft skills do que nas hard skills, que muita coisa a gente entende que assim, a gente precisa ser uma empresa formadora de gente, porque eu já acho que o mercado já não consegue... Uma empresa que realmente quer crescer, e se ela não for uma empresa formadora, ela vai engargalar em algum momento, porque não tem tanta gente pronta, preparada, disponível para participar do seu processo seletivo do salário que você está oferecendo. Então, a gente abre muita oportunidade para a formação. Acho que o nosso grande desafio é balizar o planejamento da empresa com essa paciência de encontrar as pessoas corretas e, às vezes, a gente erra nisso. Porque a empresa está crescendo, a gente tem uma meta para bater, eu preciso preencher uma posição estratégica. As vagas não estão aparecendo. E todas as vezes que a gente errou, Zé, foi quando a gente assumiu o plano B, sabe? Assim, putz, essa pessoa aqui, estamos com pressa, ela falou que está com uma outra proposta, mas a gente tem a última etapa, fala aqui tudo bem para ela e vai. Em grande parte, isso sempre deu errado. Isso sempre deu errado. E a gente se arrepende amargamente sempre, porque aí a gente volta a dar um baita passo para trás e começa esse processo de noite. Assim, acho que o nosso grande desafio é isso, balizar o planejamento da empresa com esse time de contratação, que hoje, para nós, de verdade, tem sido muito demorado. A gente tem demorado quase 2 meses para encontrar, desde acho que da hora da abertura da vaga até o recrutamento e seleção para encontrar. A gente põe lá um caminhão de dinheiro em tráfego pago para encontrar essas pessoas lá dentro do LinkedIn. E hoje a gente tem apostado muito no Headhunter, de assim, ir atrás das pessoas. Porque se a gente quer achar essas pessoas mais sêniores, a gente acredita que precisa ter uma mescla de abrir oportunidade para o mercado, mas também em busca para tentar acelerar um pouco. Mas a demora para achar essas pessoas tem sido o nosso desafio. A nossa equipe às vezes sente assim, abriu a vaga, faz 2 meses, não achou ninguém, o que está acontecendo? Será que abortou a vaga? Não, a gente só está tentando achar a pessoa certa, mas essa vontade de crescer, de acelerar, de colocar alguém para dentro, às vezes ela é mais forte e em grande parte das vezes a gente errou quando a gente tomou essa decisão de abrir mão dos processos. Eu acho que é muito legal ouvir isso do Lucas, porque esses são, na verdade, só para fechar o ponto e passar para você, irmão, são os perrengues, né? Que é o lado que normalmente não é contado nas câmeras, né? Ou seja, quais são as minhas dificuldades, onde é que eu estou sofrendo? Porque muitas vezes as pessoas, você pode encontrar outros empresários que vão estar sofrendo a mesma coisa, ou que talvez até acharam uma forma de suplantar isso. Então, acho que quanto mais luz a gente coloca nesse tipo de foco, de dificuldade, mais a gente traz esclarecimento. Às vezes você me indica um profissional, você fala assim, Lucas, esse profissional aqui é muito bom e atende exatamente a minha vaga. Eu falo, daqui, vem cá. Começa a pessoa, só que eu não avaliei cultura. Às vezes ela é muito boa dentro da cultura que você tinha dentro da sua empresa, mas na minha cultura ela não é, ela não gosta dessa liberdade. Ela gosta de ter alguém fazendo a gestão mais diretiva dela, ela gosta dessa empresa grande, com mais política, mais processo. E quando se vê numa empresa que tudo pode, para todo mundo acha que a liberdade é bom, mas ela não é, ela é cruel, porque ela te dá liberdade para tudo, só que você é cobrado. E não tem ninguém te pressionando atrás, cobrando todo dia ali. Sim. Então nem todo mundo se adapta. E quando a gente pulou essas etapas, a gente teve esses gaps no meio do caminho. Vem uma coisa muito, acho que na cabeça da gente, quando a gente é criança, na minha geração era assim, né? Vai botar aquela calça azul, aquela camisa branca ali. Mas eu quero ir de amarelo. Eu falei para você botar azul e a branca. Legal, a gente vai e põe. O dia que a gente fala, que a gente ouve falar assim, escolhe a roupa, puta, ferrou. Não sei o que eu vou escolher. A gente vai todo listrado, né? Na escola é assim, vai fazer a lição de casa. No seu... A gente tem essa coisa que foi muito hierarquizada, né? Na nossa infância. E quando chega hoje em dia, a gente tem a liberdade. Mas hoje a gente criou isso com o tempo. É lógico, a gente evoluiu, né Lucas? Então, acho que isso é importante. Eu queria perguntar rapidinho para você, assim,
Quem é a pessoa mais velha da sua organização em termos Sou de eu. idade? Tá vendo? Então você vê, não é brincadeira não. Acho que nós não vamos ter nunca emprego lá nessa organização. hein? Não, Pelo vai amor de sim. Deus. Dentro do nosso planejamento, algo que tá assim, que a pauta principal nossa é na senioridade da equipe. Ó, já tô Senioridade vendo da vantagem. equipe, assim, para nós, porque a gente entra assim, ó, um dos pilares nossos para respeitar essa questão da liberdade para ela funcionar é densidade de talentos. Eu preciso ter gente muito boa lá dentro. E quando uma pessoa faz algo errado, eu não posso criticar a liberdade, eu tenho que criticar a ação que aquela pessoa cometeu. Sim. E muitas vezes eu já errei nisso, de falar assim, ó, não tá dando certo isso aqui, o pessoal tá fazendo isso. Mas não, o pessoal é uma pessoa que tá fazendo algo e que ela tá destoando e eu tenho que dar o feedback, mas a liberdade tá funcionando. Então, um dos pontos nossos agora é densidade de talentos, porque pessoa boa quer trabalhar com pessoa boa. Sim. Então, a gente tá seniorizando agora o time, então tem total espaço. Que legal. Total Eu espaço. acho que isso é que traz pra gente, e essa mescla é muito importante para a equipe, tá? Total. A gente vem percebendo isso nas organizações. Tem aquela juventude, aquele ímpeto que falamos no início, agora há pouco da conversa, mas o pessoal com experiência é muito importante. Mas, falando em experiência, Ui, nós estamos num rapaz. momento aqui. Chegou as mensagens? Chegou, tem duas mensagens importantes Ixi, aqui. Maria. Quem que mandou mensagem, Andrade? Quem que você acha que mandou mensagem aqui? Ó, eu vou chutar 2 nomes aqui sem nem olhar pro seu celular. Manda. Cleiton Magno, Putz. tô olhando até pro outro lado aqui, ó. Cleiton Magno e Luiz Lima. Putz. Matei? Matou a pau. Cleiton Magno, da Modus, Escola de Formação de Vigilantes, e o Luiz Lima, do Ibragesp, que é a nossa o Instituto Brasileiro de Gestão e Ensino, eles estão com a gente no patrocínio e estão dando a seguinte dica: que horas que você vai dar um aperto no Luquinhas, Andrade? Rapaz, Tá o muito Luquinha é mole meu- isso aqui. Tá muito mole isso Luquinha é aqui. meu irmão, pô, eu não posso fazer isso. Mas todos nós sabemos Todos nós que nesse momento a gente chega no nosso momento Pega a Visão. E no momento Pega a Visão, o nosso expert, que é o nosso convidado, traz um papo reto para todos os nossos experts que estão assistindo. Então, Luquinhas, aquela câmera é sua, manda o papo reto seu direto. Sobre qualquer coisa? Qualquer Sobre- coisa, qualquer liberdade, coisa, pode- liberdade de ação. Você tem aí 5 minutos para falar seu Porra, papo reto, mais do que... Meu papo reto acho que é meio cringe, assim. É o que as pessoas não gostariam de ouvir, assim. Acho que hoje quando a Manda. gente fala de marketing, principalmente o digital, ele tem uma conotação muito negativa, porque ele criou-se muitas promessas. E quando a gente estuda ali a raiz do marketing, é ensinado que você precisa fazer esse tipo de promessa de ganhar dinheiro, rápido, sem esforço. Porque tudo que você falar contra isso, as pessoas não vão querer comprar. Por que hoje o jogo do Tigrinho tem tantos sucessos? Porque é a venda do dinheiro fácil, no curto prazo, sem esforço. E assim, por isso que eu falo que o meu papo é meio cringe, porque eu não acredito em atalho. Eu não acredito em ter resultado rápido, sem esforço, na sorte. Muita gente tem sorte, mas não posso contar com ela. Então assim, o meu discurso ele é muito ruim no aspecto de ele não vai entrar na sua cabeça, você não vai gostar do outro lado que está sentado, mas é isso. Assim, sem trabalho duro, sem dedicação, sem muito estudo, sem, assim, viver aquilo. E uma coisa que eu falo muito na Prime Video, assim, ó, se você não viver o que você faz, vai ter muito difícil de ter sucesso. Ou você baliza a sua expectativa para baixo. Eu falo assim, ó, Yara, você quer ser diretora de marketing? Você tem que viver isso. Viver o marketing. É que para mim é muito gostoso. Eu falo de vendas e marketing, eu falo como eu vivo isso, assim, eu gosto. Se eu tô conversando, quando eu saio do trabalho, e se eu encontrar outras pessoas que falam, eu vou adorar. Então eu vivo isso. Então para mim não é dolorido, não é um esforço brutal eu estudar, eu viver, eu escutar podcast de manhã, eu estar aqui. Para mim é um prazer estar aqui. Para mim, assim, prefiro 1000 vezes isso do que estar num churrasco, talvez. Né? Minha prioridade acima disso é só minha família, só. Mas eu amo o que eu faço. Então para mim é tudo muito mais fácil. Então assim, você do outro lado, tente achar alguma coisa que você ame muito, que você viva, e que não vai ser prazeroso de começo, logo do início, mas que você goste, porque vai ser mais fácil de você se dedicar, de você inserir naquilo, de você estar com pessoas que falem os mesmos assuntos que você, porque você só vai tornar um profissional com bagagem mesmo com o tempo. Só que se você viver aquilo todo dia, esse tempo pode ser um pouco encurtado, mas nunca vai ser fácil. Então, assim, é o papo que não é legal, não casa muito bem, o discurso de vendas e marketing é ruim, mas é o que eu acredito. Como eu não estou vendendo nada aqui, é o único caminho que eu acredito e o que eu vendo. Se chegar antes, legal, mas a expectativa está alinhada. Trajetória, né, É irmão? isso. Você sempre fala isso aqui, né? É, tem que ter estofo.
Tem que ter vivência. Né? Não adianta você vir com frases prontas achando que você vai dar a solução. Tem uma frase de um mentor nosso, grande amigo, já esteve aqui nessa bancada conosco, Hélio Ferraz. Ele fala: quem planeja tem futuro, quem não planeja tem destino. Então você falou exatamente isso, o seu papo reto foi isso. Então se prepara, se organiza, estuda, né? Você não vai ter um resultado imediato, mas com certeza você vai chegar no teu objetivo. Total. A gente tem uma frase lá dentro da Prime Beat que a gente fala que pressão é uma benção. Pressão é uma benção, assim. Eu falo assim, ó, a gente tem que agradecer a todo momento alguém que tá brigando pela gente, por mais resultado, por mais entrega, pelo que a gente estude, que a gente trabalhe, que a gente tenha um físico, que a gente vá na academia. É uma benção ter alguém pressionando você a ser uma pessoa melhor. Sim. E eu falo pro time, olha o teu resultado de um ano atrás. Olha o resultado de um ano atrás. Olha o quanto você cresceu em um ano. É uma benção ter alguém preocupado com você do futuro, com as suas entregas, com o seu melhor. A gente brinca lá que a pressão é uma benção, porque no curto prazo ela é ruim. Sim. Só que a gente acredita que não existe crescimento no conforto. Qualquer case, história, eu não conheço nenhuma, mas se tiver alguma me conte, mas para nós lá a pressão é uma benção. É isso. Bom, foi muito bom, né? Pessoal, muito bom. A gente está chegando ao fim do nosso podcast Experts com esse brilhante cara que é o Lucas Diegues, nosso irmão mais novo, certo, Andrade? A gente queria agradecer o seu tempo, Lucas. A gente sabe da correria, fim de semana é hora da família, mas a gente também trabalha fim de semana, não tem jeito. E vamos fazer o nosso agradecimento final, nosso fechamento aqui, tradicional. É isso. Que é aqui, olhando ali para nossa câmera do meio. Muito bom estar aqui. E dizer o seguinte, que nós estamos muito contentes com a sua presença aqui. Certo, irmão? Obrigado, pessoal. Obrigado de verdade. Valeu. Pessoal, mais um super podcast Experts. Vamos para cima. Valeu. Valeu, O alto pessoal. e avante. Até mais.